Olha isso. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, desse gigante. Olá, amigo do agronegócio. Sabe quem é a nova parceira do Agro 360? É a nova Volkswagen Amarok V6, que agora tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, vem com tração 4Motion, que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. Maior capacidade de carga útil da categoria e sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com função overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu me impressionei. Juntos nessa estrada, sempre estou contigo por onde eu vou. Nova Amarok V6, carregada de força bruta. Volkswagen. Agora eu quero falar com você, amigo criador de cavalo, uma dica muito bacana. Você já sabe que a Integral Mix faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima para fornecer nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você, criador. Então eu quero falar para você da Performance Pré-Cria. Essa é uma ração peletizada e multipartículas para éguas gestantes e lactantes, também potros lactentes e garanhões em atividade reprodutiva. Uma ração diferenciada e específica para quem quer aumentar a qualidade da criação do seu aras ou fazenda. Então acesse integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Olá, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, que é Agro 360 Podcast. Aproveito para convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube. Sempre com bons bate-papos aqui no Agro 360. Vamos falar de novo sobre carne, essa paixão brasileira que é a carne que tanto une as famílias. E aí, para isso, temos um convidado especial. Aqui comigo, eu chamo ele de senhor, ele fica bravo comigo, mas o Renato Galindo, um executivo aí com 40 anos de experiência falando sobre proteína animal, teve à frente de grandes projetos no Brasil e que hoje está aí com a FSW Carnes como diretor, Bom, tem muita história para contar, né, Renato? Exatamente. Obrigado pelo convite. Um prazer e uma honra estar aqui com você. Você que está na estrada do agro aí há tanto tempo aí. Pois Parabéns pelo seu trabalho aí, que eu acompanho de bastante tempo. Obrigado. A gente tem aí uma amizade aí de uns anos pra cá, né? Que os meninos estão bem lá com o Código da Carne? Estão bem. Código da Carne prosperando, graças a Deus. E com as pernas próprias. Já estão com 3 lojas em Londrina. Ele não dá um emprego pro senhor lá? Não, eu já mandei meu currículo, mas disse que eu tô meio caro ainda pra entrar dentro do negócio deles. Ó, vou deixar o boné de lembrança da participação aqui no Agro 360. Muito obrigado. Pela sua participação aqui. Com certeza vou utilizar. E também eu trouxe um da FSW Carnes pra você. E com muito carinho maravilha, aí. Obrigado. E no sol que você enfrenta nas arenas aí, uma hora você usa o boné. Maravilha, obrigado. Vou deixar aqui, ele já vai fazendo o comercial da FSW aqui. Isso aí. Bom, o senhor tem uma carreira no mundo da proteína animal, uma história muito bacana. Como é que começa essa aí do Renato Galindo no mundo da carne, no mundo da pecuária? Como é que é isso? Pois é, uma história meio longa aí. Eu falo que ainda vou escrever um livro, se Deus quiser. Tem que é um projeto, né, de escrever um livro. Mas a gente vem de uma história lá de trás, lá da minha infância, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que gostava muito de pecuária e passou isso para nós, para mim, para o meu irmão. A gente desde criança na fazenda. No Paraná? No Paraná. Londrina mesmo? Londrina, é. Onde vocês estão até hoje, né? Isso. Eu hoje estou em São Paulo, né? Há muitos anos já, mas a minha origem é de Londrina. O meu avô, quando veio da Espanha, comprou terras ali na região para plantar café, que era a famosa terra roxa, o pé vermelho, né, do Paraná, que era extremamente produtivo para café.
E meu pai depois começou com pecuária há muitos anos. Lá nos anos 70, meu pai já fazia inseminação artificial. Nos anos 70 já? No começo dos anos 70, com vacas Nelore, as chamadas LF, que era livro fechado, que eram as registradas por o sangue. Uhum. Naquela época tinha uns touros importados da Índia ainda pelos pioneiros, né? Celso Garcia e tudo. Eu me lembro, assim, Carva de Curupati, alguns nomes de touros famosos na época lá, que eu já convivi com isso desde a infância. Imagino. E aí, a pecuária já só corte, não mexeram com leite lá não, né? Porque Não, o Paraná não. é muito forte na pecuária leiteira também, né? Sim, tem regiões no Paraná importantes no leite, né? A região de Castro. Guarapuava. No norte do Paraná, sim, tem algumas cooperativas de leite e alguns produtores, mas a nossa família não foi por esse lado. Foi do lado do gado de corte, da cria. E naquela época, né, Rafael, a agricultura não tinha tanto avanço, então você tinha muita área de pecuária no Paraná, e tanto que tinha vários frigoríficos no eixo ali de Ourinhos, de Jacarezinho até Paranavaí. Tinha pelo menos 15 indústrias grandes que abatiam 800 a 1.000 cabeças por dia. Uhum. Hoje isso é impensável, né? A agricultura tomou conta e, como diz, o boi viajou. Verdade. O boi andou o Brasil afora. E eu acredito também que os números da agricultura hoje são tão grandes e representativos que lá atrás, quem estava lá atrás sofreu bastante, né? Uhum. Você vê pelo crescimento em produtividade por hectare aí de soja, de milho, seja o que for que você for falar hoje, se comparado a 40, 50 anos atrás, é praticamente irrisório, né? Eu me lembro, contando um pouco das histórias, né? Quando teve o Plano Real, em 1994. 1º de julho de 94, né? Isso era aí. URV, não era isso? É isso aí. A URV virou, URV virou, era o mesmo valor de $1. Não, R$1 era... Não, aí virou... R$1 era 0,83 centavos de dólar. O real era mais caro que o dólar naquele momento. E logo ele se equiparou a 1 para 1. $1, R$1. Tem gente que tá ouvindo agora que nunca imaginou, que não sabe das histórias, lógico, mas não viveu isso de 1 para 1, né? Não faz ideia do que a gente passou aí, né? Nossa, é uma delícia ir para os Estados Unidos, né? Muito bom. E aí, nesse momento, o argentino estava com uma desvalorização muito grande da moeda argentina. Então o real se valorizou muito em relação à Argentina. Como estava R$1 era $1, e a Argentina estava num momento difícil, então o gado lá estava muito mais barato que o nosso. Então naquele momento eu lembro que tinha um número para mim que era assim, a arroba do boi era R$44 ou $44 a arroba. Uhum. E na Argentina era $18. Então é menos da metade do valor que era no Brasil. E aí eu entrei para a Argentina com a cara e a coragem. Eu sou neto de espanhol, então eu dominava o castelhano e aprendi um pouquinho, meio falando que não entendia o castelhano, mas sabia o que eles estavam falando de preço, né? Uhum. E compramos bastante gado argentino, principalmente gado vivo, bezerro, naquela época podia, e nós trouxemos muito bezerro da Argentina naquele momento. Eu me lembro que era? Nessa região da Argentina, que é ali na região de Corrientes, Misiones e Entre Rios, que ela fica bem, quase fronteira seca do Brasil, né, em grande parte, era muito Brangus e Brafor. Uhum. Eles já tinham ali tem um clima muito parecido com o Brasil, mas tem uns lugares muito alagados. E o único animal rústico para eles naquele momento que aguentava aquilo ali era um cruzamento com o zebu, o Brangus e o Brafor, porque o puro Angus, o Aberdeen Angus e o Hereford, ele estava mais perto de Buenos Aires, nas províncias de Santa Fé ali. Uhum. Né? E nessa região tinha esse gado. E eu me lembro bem, Rafael, que era assim, um bezerro desmamado lá era $100. $100? $100. E aqui o bezerro estava $200 naquela época. Então você imagina o diferencial. Claro que tinha muito custo, mas a gente conseguiu se defender na real. Mas no momento que hoje tem uma moeda de quase R$6, né? Estaríamos falando de um bezerro de 1.800, se fosse fazer a conversão nos dias atuais, quase 1.800. Exatamente. Né? Agora, pensando no dólar 1 para 1,
Seria pagar R$500 um bezerro hoje? Exatamente. 500, R$550 um bezerro hoje. Não, minto, falei errado. Seria R$100 hoje. Né? $100. Na Argentina, $100, R$100. É. E aqui, R$200. E aqui R$200. É metade do preço. E você começou a importar bicho vivo, bezerro só. Bezerro vivo. Pra fazer recria e engorda aqui. E para trocar com produtores no Brasil, eu entregava os bezerros. A gente tinha uma época, nessa época estava um problema sério de reposição, né? Como a gente tá vivendo hoje de novo, né? Tá começando a subir agora o ciclo aí, né? Tá começando, tá invertendo o ciclo. Mas, então tinha uma escassez de bezerro. E no norte do Paraná, nessa época, era muito Nelore, muito zebu, e algumas cruzas de continentais, né? Charolês, por influência ali de Guarapuava, Castro. E também tinham famílias tradicionais, produtores na região de Londrina, que traziam, que se tornaram grandes criadores de raças específicas, como Cimental, Marquediana, Chianina, raças italianas, o Limousin, que é uma família muito importante do Paraná que trouxe o Limousin para lá. Que o agro é um setor gigante que move o Brasil, todo mundo já sabe. Mas vocês sabem quem tá prontinho para mover o agro? Pois é, só mesmo outro gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, mas pode chamar de Meteor da Paixão. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. E por aí vai. Se eu ficar falando todas as vantagens aqui, vou demorar umas 2 safras para terminar. Então não se esqueça, se você também ajuda a mover esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais de novembro ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Então era um pouco disso aí, a gente estava trazendo os bezerros meio sangue Angus da Argentina. Não era uma realidade no Brasil ainda? Na região, não. Só o Angus era Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Era impensável naquela época, Rafael, você imaginar que você conseguiria criar um Angus no Centro-Oeste, por exemplo, pelo clima, pela dificuldade de clima. Ele é um animal que precisa de uma temperatura mais amena, um animal muito para frio, né? A origem dele é onde, do Angus? O Angus Hereford e outras raças são de origem britânicas, nas Ilhas Britânicas, né? O Angus, ele é Aberdeen Angus. Esse Aberdeen Angus, ele é de 2 províncias nas Ilhas Britânicas, uma chamada Aberdeen e a outra Angus. Daí nasceu o Aberdeen Angus no século XIX. Foi aí que nasceram os animais especificamente, os britânicos, segundo os historiadores, são os primeiros a comerem carne no mundo em caráter comercial, vamos dizer assim. E aí descobriram que aquele animal depositava gordura intramuscular para aguardar o inverno, né? É a reserva de energia que todo animal tem, que é para segurar a época do inverno. Então, ele depositava gordura intramuscular. E quando você grelhava essa carne, essa gordura derrete e a carne fica suculenta, macia e etc. Então, daí nasceu a... Agora, nesse momento, há 30 anos atrás, não se falava ainda em carne gourmet, não se falava no cruzamento industrial ainda, né? O Brasil, pela condição climática dele, o pecuarista, ele demorou muito, na minha opinião, é claro, né? Salvo algumas exceções, a maioria dos pecuaristas, ele, entre aspas, estava deitado em berço esplêndido, porque o Brasil tem uma terra muito fértil. Muito. E tem fartura de terra. Então, você plantava lá atrás um capim-colonião, um brisantão, e você colocava o boi lá, ele sozinho engordava. E como não tinha tanta exigência e os números não eram tão apurados, principalmente para pecuária, então ele ficava com o animal lá 3, 4 anos no pasto, né? Hoje é impensável uma situação dessa com o valor da terra e a produtividade da agricultura, né? Tem que otimizar. Eu me lembro quando eu cheguei na Argentina, nessa época, em 95, e... Fiz amizades. Hoje eu tenho um grande amigo na Argentina, ele é produtor lá, produtor de Hereford
e de cavalo de corrida, cavalo PSI, ele tem um aras de PSI. E a primeira pergunta que ele me fez quando conheceu, ele falou assim: quantos quilos de carne vocês produzem por hectare por ano no Brasil? Eu não sabia o que ele estava falando, porque naquela época não existia isso, né? Era boi por alqueire, né? Põe 5 boi por alqueire. Mas se aquele boi ficasse pronto em 6 meses, ou em um ano e meio, essas contas quase ninguém fazia, né? Se você perguntar hoje para um produtor de soja quantos quilos de soja por hectare, ou quantas sacas de soja por hectare, ele te responde nos últimos 10 anos de cabeça, sem... E é uma coisa que a pecuária demorou demais para acompanhar isso, né? Então, esse meu amigo argentino chama Hansi Wirs. Um grande abraço ao Hansi aí na Argentina, aí, que é um irmão nosso. Bom, mas aí essa história de trazer gado vivo da Argentina para cá, rodou por quanto tempo isso? Foram 3 anos de importação de gado vivo, foram coisas bem interessantes, e naquela época essa região da Argentina tinha uma dificuldade de pastagem muito grande, e quando chegava esse gado no Brasil, com as pastagens na região de Londrina, um vigor danado daquela terra roxa, era uma transformação. Você trazia um bezerro, em pouquinho tempo ele dobrava de peso chegando no Paraná. Isso durou 3 anos, aí a gente descobriu a carne argentina, né? Já de visita, de restaurante. Toda a carne que a gente tinha em qualquer restaurante na Argentina era macia, a gente não entendia muito bem a suculência, aquele maravilhoso bife de chorizo, bife ancho. E a gente falou, poxa vida, e aí comecei a conhecer, esse meu amigo me apresentou uma indústria frigorífica lá, e aí me aventurei a trazer carne argentina naquele momento lá. Carne argentina, a famosa picanha argentina. Picanha argentina, o bife de chorizo. Você foi o primeiro a trazer a picanha argentina no Brasil, será? Não. Para comercializar? Não, naquele momento tinham algo em torno de 5 ou 6 empresas que traziam a carne argentina naquele momento, que era principalmente para churrascarias e restaurantes mais requintados aqui de São Paulo, que iam se buscar o melhor que tinha na Não Argentina. atendia gôndola de supermercado, era açougue, né? Era açougue, a maioria dos açougues, e estava uma busca de alguns supermercados se modernizando com açougues melhores, e os mercados entenderam nessa época, mais ou menos, que o açougue atraía clientes para o mercado. Então, de lá para cá, para você ter uma ideia, os supermercados sempre tiveram um açougue, não como açougue, mas como atração para trazer o cliente para dentro da loja deles. E naquele momento, enquanto os importadores de carne iam para churrascarias, eu fui para o varejo, eu fui para as grandes redes, e a gente conseguiu colocar a nossa carne argentina, vinha com a nossa marca de lá, inclusive, Galindo Carnes, e aí nós colocamos nos varejos aí, nos grandes varejos. Foi um sucesso, foi um espetáculo. Não teve rejeição da carne argentina? Alguma coisa? O preço era acessível? Era acessível, era compatível com o nosso. Como eu disse, tinha uma diferença de câmbio muito forte. Isso facilitou fazer a pessoa provar, porque o preço era talvez igual ou um pouquinho maior, mas a qualidade surpreendia. Então, falar para eu não errar, eu vou levar uma carne argentina para casa. Então, aí foi bem legal. E foi o que? Algo a nível Brasil ou era mais regional? Paraná, São Paulo? A gente tinha uma limitação de volume naquele momento, porque o brasileiro, o que acontece, né? A picanha, nessa época, a Argentina era muito forte em exportação, sempre foi muito forte em exportação de carne, e o mundo lá fora, principalmente neste momento, não existia China comprando carne, era a Europa, né? Europa, principalmente Inglaterra, Alemanha, Itália, que compravam muito. E a carne argentina, por ter essa origem britânica, pela Argentina ter uma região muito, muito próspera de pastagem, a Argentina eu vi um Aberdeen Angus comendo alfafa, pastoreando alfafa. Alfafa você sabe que é para cavalo de raça, né? E caro. E caro, e lá eu vi pastoreando alfafa. Então a carne argentina era muito forte, muito, muito valorizada na Europa,
Só que não a picanha. A picanha ninguém comia na Europa. Então sobrava picanha para os argentinos, que eles chamam de tapa de quadril, que está em cima do quadril, que é o alcatra. E aí começou a vir essa carne para o Brasil, a picanha. Descobriram que o brasileiro era o que mais comia picanha no mundo. Então toda a picanha produzida vinha para o Brasil. E aí foi o grande, como diz, a grande propaganda da picanha argentina no Brasil, da carne argentina. Depois veio o bife ancho, o bife de chorizo e outros cortes. O tira é de lá também? É argentino, nossa? Toda a região assim, da América do Sul, pensando um pouco mais em Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, eles têm uma ligação com carne, com osso absurda, e principalmente a costela, tá? Então, se você perguntar para um argentino, ou para um gaúcho mesmo, um uruguaio, ele paga numa costela que tem 30%, 40% de osso, o mesmo preço, talvez, de um ancho, de um chorizo, porque o costume é isso, ele adora a costela. Então, os assados de tira, sim, se originaram aí e hoje tá no gosto nosso aqui, né? Agora, você me falou que de repente estava ali com uma quantidade relevante, mas aí pareceu alguém querendo entrar junto nesse negócio. Você me contou essa história nos bastidores e queria que você falasse aqui. Foi uma coisa bem interessante, né? A gente já estava com a importação bastante forte, atendendo as redes aqui em São Paulo, principalmente. Pra você ter uma ideia, a gente estava, para gerar a experimentação do produto, eu fazia degustação de picanha, grelhando picanha dentro do supermercado. Nossa, que delícia. Enfim, tá uma coisa bem legal. Explicando naquele momento, Rafael, carne a vácuo. Carne a vácuo, nos anos 90, era super novidade. Falando um pouco da história da carne, a embalagem a vácuo, ela começou nos anos 90 praticamente. Antes disso, era só carne com osso, traseiro, dianteiro e costela, que você mandava para os açougues, e os açougues que desossavam. Né? Depois veio no Ministério da Agricultura, veio uma portaria chamada Portaria 304, onde exigiu que toda a carne fosse embalada, ou pelo menos vestida, mesmo que fosse um traseiro, mas vestido com plástico. E aí começou a melhorar em termos de níveis de exigência, de sanidade, etc., para garantir uma carne melhor para o consumidor. Então, nessa época, a carne a vácuo era novidade. Então, quando você pegava uma carne a vácuo no mercado, ela era opaca, porque o vácuo você extrai o oxigênio, e então você tirou o oxigênio, a carne fica opaca, ela fica assim, uma cor não agradável, não é o vermelho cereja. Então, quando você abre o vácuo, ela oxigena de novo e aquele vermelho intenso volta. Então, eu tinha até os folders explicando o que era uma carne a vácuo, porque as pessoas não faziam nem ideia do que era uma carne a vácuo, do que era maturação. Já vinha a vácuo da Argentina, vinha embalado de lá, embalado da Argentina. Nessa época, o que aconteceu com a carne a vácuo no Brasil? Toda carne a vácuo de altíssima qualidade era exportação. E toda carne de alta qualidade no Brasil era vendida como traseiro para os açougues de qualidade. O que se colocava dentro do vácuo no Brasil nessa época? Vaca, touro e carne que não era a melhor carne. Então criou-se uma rejeição com carne a vácuo a partir daí no consumidor brasileiro, que ele tinha a ideia que a carne boa era fresca do balcão e nunca carne a vácuo. Então olha o trabalho que a gente teve de trazer uma carne a vácuo naquele momento e mostrar para o consumidor que a carne a vácuo que a gente trazia Argentina era muito superior ao que tinha no mercado. E aí, pegando o gancho aí que você me perguntou, né, a gente já estava com um certo volume importante de importação. Eu recebo uma ligação de um senhor argentino que morava aqui em São Paulo, que ele queria uma reunião comigo, e eu não fazia nem ideia o que era. Cheguei aqui no escritório dele, e ele se apresentou. O nome dele, Jorge Senossian, seu saudoso seu Jorge Senossian. Aquilo para mim era um pouco surreal, né? Um caipira do Paraná em São Paulo, né?
e uma ligação dessa. Seu Jorge, na época, ele foi o fundador do CIF 001 do Brasil. Caramba. Que era o CIF ele tinha as indústrias Wilson, lembra aquela salsicha Wilson Enlatados, de né? latinha que tinha? Uhum. Exatamente, ele tinha aquilo. Ele foi o primeiro sul-americano a exportar carne para os Estados Unidos, nos anos 60. Ele conheceu John Kennedy pessoalmente. Uma então, lenda, assim, cara. uma lenda, era uma lenda viva da carne mundial. E eu tive a honra de conhecê-lo e ele me convidar para ser sócio naquela época, porque ele tinha muito contato na Argentina. E ele me contou a história do CIF 001. Era um desejo da Sadia de ter o CIF 001, que ficava em Osasco. E a Sadia pagou um absurdo para ele e comprou o CIF 001 dele para a Sadia ter o CIF 001. Olha que coisa interessante. E ele saiu do mercado e montou uma trading de importação e exportação, e aí entrou Galindo. entrou eu na história aí. Começamos um bate-papo e almoçamos junto, foi uma coisa assim muito legal. Fechamos negócio. Então vamos fazer Para importar da Argentina e continuar o negócio para crescer. Para crescer o negócio eu precisava de musculatura, enfim, fluxo de caixa, e aí a gente não era tão grande. Enfim, veio o seu Jorge com a gente. Fechamos negócio e fui para a Argentina com o diretor dele para a gente visitar novos frigoríficos e comprar mais carne. Aí andamos quase um mês pela Argentina, uma viagem maravilhosa. Quando voltamos para o Brasil com alguns negócios fechados na Argentina. Chegamos no Brasil, sei lá, 10 dias depois, febre aftosa na Argentina. Trancou as fronteiras com o Brasil, com a Argentina. Aliás, trancou a fronteira de exportação da Argentina. Ela não podia mais exportar carne para lado nenhum. Você não chegou a fazer nenhuma uma compra efetivada? Nesse com o seu Jorge, não. Aí eu me reuni com ele de novo, ficamos amigos e agradeci muito e segui a vida. Mas aí seu foco em negócio não era mais boi vivo, bezerro vivo, era 100% carne argentina. 100% carne argentina. E aí tomei um baque. Cara, ficou no chão. Ficou no chão. No zero. No zero. Caramba. No zero. Tá falando o que aí? Anos 90 ainda ou já 2000? Foi 2001, por aí. Começo de 2001. Bom, aí... Cara, como é que recomeça? Aí, então... Porque a perspectiva de um fechamento desse de aftosa deve ter ficado um bom tempo fechado. Sim. Primeiro, sem perspectiva de curto prazo, né? Segundo, você cria no cliente mesmo que você conquistou uma rejeição, né? Febre aftosa da Argentina. Então, a carne argentina não é boa. Mas Então, isso demorou alguns anos aí para se recuperar essa credibilidade. E não tinha outras opções na América do Sul que pudesse suprir? Naquele momento o Uruguai era uma carne muito importante também, tão boa quanto a Argentina. Não tinha a fama da Argentina, mas já tinha uma carne boa, sim. Menos volume do que a Argentina. Só que naquele momento a gente não conseguiu fazer negócios importantes com o Uruguai, né? Como o Uruguai era menor, ele já estava comprometido com alguns importadores do Brasil e tudo, então a gente não conseguiu trazer. Eu sei que foi um baque danado, eu só sabia trabalhar com carne especial, com carnes, e aí eu resolvi aceitar, procurar um amigo do meu pai, inclusive, um saudoso seu Chico, e fui trabalhar de executivo dele no frigorífico no Mato Grosso, como diretor industrial de uma planta frigorífica e exportação. Não fazia nem ideia o que era isso. Eu só sabia importar, e exportar não sabia. Basicamente Nelore, basicamente numa região de muita pecuária no Mato Grosso, na região de Juara, Mato Grosso. Tenho amigos pecuaristas até hoje lá. Região maravilhosa. Nossa, muito próspero, né? E uma região assim, a gente que sai do Paraná e vai para lá, né? Foi muito bem acolhido, porque é uma região colonizada por paranaenses, paulista, catarinense e gaúcho. Então foram muito acolhedores comigo, com a minha família, e meus filhos, imagina, sai de Londrina e vai para o interior do Mato Grosso, né? Foi para eles
Para eles foi, num primeiro momento, difícil, e depois foi mais difícil trazer eles de volta, porque eles não queriam voltar mais, fizeram amigos lá, e esse meio rural vamos dizer, tá no sangue, Tá no né? sangue. E une as pessoas, né? E aí fiquei por 3 anos lá, adquiri muita experiência na parte frigorífica. E é interessante, né, Rafael? Às vezes você passa por alguns momentos na vida que você não imagina, mas por que eu estou passando por isso? Só que lá na frente, aquele momento que você passou, ele se mostra necessário. Fala assim, poxa, ainda bem que eu tive essa experiência para estar onde eu estou hoje, né? Para ter a experiência que eu tenho hoje e falar assim, não, isso aqui não faz que dá errado, porque você já errou lá atrás, né? Então se é um ensinamento da vida, é aprender com os erros. A gente pode errar de novo, mas aquele erro cometer 2 vezes não dá, né, Rafael? Então foi muito interessante esse momento da minha vida aí. Tem uma frase de Santo Agostinho, né, que fala que em todo mal existe um bem maior. Senão Deus não permitiria que o mal acontecesse na nossa vida. E é exatamente traduzindo o que você acabou de falar. Né? Exatamente. Você estava lá em Juara, 3 anos lá, e o que a gente tá falando aqui, né? Muito aprendizado, e daí vai para onde essa história? Para chegar até aqui, o que é chegar no FSW. Legal. Daí voltamos, depois de 3 anos lá, foram anos muito, muito bons. A gente imaginou que nunca mais ia voltar, ia ficar por lá. Mas enfim, o destino nos dá novos caminhos, né? Aí voltei, a família ficou em Londrina e eu vim para São Paulo, para o estado de São Paulo naquele momento. Eu recebi um convite da Marfrig, de um seu James Cruden. Seu James foi o CEO da Marfrig, um inglês da antiga da carne também, que veio lá atrás com o frigorífico Anglo, Swift, os ingleses que importavam carne argentina, a carne brasileira lá no começo dos anos 70. Então o seu James era um da antiga da carne também. Aprendi muito com o seu James. E aí foi uma coisa interessante. Eu entrei para a Marfrig para cuidar de carnes especiais. E coincidiu naquele momento, em 2006, 2007, que Marcos Molina, ele apostou no Angus. Era uma coisa impensável ter Angus no centro-norte do país, porque, como eu disse, o Angus é um animal de clima temperado, frio, né? E aí tinha um projeto, assim, revolucionário da carne Angus no Brasil. Ele conseguiu, junto com a Associação Brasileira do Angus, a certificar o Angus meio sangue, que é o cruzamento do Nelore com o Angus puro. Você tinha um animal extremamente rústico pelo Nelore, excelente de carne pelo Angus. E você conseguiria, através das tecnologias de inseminação artificial e ATF, a desenvolver esse meio sangue no centro-oeste brasileiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. E foi o que ele fez. E ele fez um programa de fomento naquele momento, que era incentivar os produtores. Então você tinha lá 200, 300 vacas Nelore, e ia lá, Rafael, deixa eu inseminar suas vacas com Angus e eu compro toda a sua produção. E aí os grandes criadores de Nelore falam, pelo amor de Deus, vai sujar a barriga da minha vaca? Eu quero os branquinhos. Então foi um desafio, uma quebra de paradigma fantástica. E muito se deve à carne Angus brasileira, a qualidade da carne hoje, a o Marcos Molina, que fez um trabalho excepcional em cima disso. Foi pioneiro, então, nessa questão do Foi cruzamento pioneiro de Angus com Nelore. em trazer em escala pro centro-norte do Brasil o cruzamento industrial de Angus com Nelore. E aí a Marfrig nesse momento tinha os confinamentos próprios e a gente começou a desenvolver o programa de carne Angus. Nessa época eu cuidava de uma fábrica da Marfrig que era dedicada a só abate de animais especiais, principalmente o Angus. E foi muito interessante porque nessa época tinha uma musculatura grande aí, a Marfrig tinha executivos focados nisso. E Roberto Barcelos cuidava do confinamento Marfrig. Teve aqui já. Teve aqui, né? Teve alguns meses atrás aqui agora, acho que foi em setembro, se não me engano. Então, o Barcelão cuidava do confinamento e eu cuidava da fábrica.
dos abates. Então era interessante, eu falava que ele me entregava o boi na porteira, né, o Angus, e dali para frente a gente fazia o animal especial, a carne especial, e aí foi uma coisa muito interessante. Desenvolvemos cortes até então que não existia no corte do dianteiro. Isso que eu ia perguntar agora, os cortes de ancho, que era, como é que chamava o ancho? Antigamente? Ponta de contrafilé. Ponta de contrafilé, ninguém conhecia como ancho. Tá na ponta da língua o nome que chama? Noix. Noix, O Noá, tem que falar. Noá. O chorizo, que era simplesmente o contrafilé. O contrafilé, a parte mais nobre do contrafilé é o bife de chorizo, né? Ou pro argentino, o bife angosto, né? Angosto em castelhano é estreito, então o bife estreito e ancho é largo. Quando o lombo do animal ele vai indo para o dianteiro, ele vai ficando mais largo. Então ele é um bife ancho porque é a ponta do contrafilé, ou que tá a divisão com o acém. Por isso que ele é o ancho pro argentino. E foi nesse momento aí que começa a despertar a curiosidade do brasileiro para esses novos cortes, que até então se falava, como você falou ali atrás, né? Só picanha, né? Mais nada. Como a Marfrig investiu muito pesado, né, no programa Carne Angus, né? E aí você vai abater um animal de 300 quilos de carcaça, 280 quilos de carcaça, para você vender picanha e fralda não faz sentido, né? Não faz sentido, porque é um animal que custa mais caro, comeu milho no confinamento, você precisa de acabamento, você precisa de marmoreio. Então, com isso, a gente foi atrás de novos cortes. Vamos desenvolver novos cortes, né? Naquele momento, ninguém sabia o que era um flat iron, por exemplo, uma raquete do dianteiro. Raquete do dianteiro no açougue era braço, né? Me dá um braço. Imagina o que é isso. Então, e aí surgiu uma coisa O shoulder é o quê? Shoulder é paleta, né? É paleta. É paleta, né? O shoulder... Que era tudo carne moída, isso aí. O dianteiro era... O dianteiro ou era moído ou de panela, né? Não tinha como você... Era impensável um churrasco de um dianteiro. E esse né? desenvolvimento para essa carne dianteira ou esses outros cortes... essa maciez, a suculência, se dá o cruzamento ou realmente são cortes elaborados diferentes? Meu saudoso pai dizia o seguinte: 50% da raça é comida. Então você pode ter um animal espetacular, de padrão racial, de genética. Se você não tiver comida, não vira nada. Não vira nada. Então, assim, um animal desse, de alta genética, com uma eficiência de nutrição alta, você tem uma carne de alta qualidade. E quando você tem uma carne de alta qualidade, você tem, além dos cortes tradicionais, você pode ousar com cortes diferentes até então, naquele momento. Então foi o que a gente fez. Eu tive a honra de ser um dos criadores de um corte bovino chamado short rib. Que nada mais é que o acém com osso. Porque a gente começou a ver o short rib, vinha naquela época o cordeiro uruguaio, tinha o French hack, que é o carré francês, né, com osso, e o short hack, que era o carré curto, que era do dianteiro. Aí eu mais uns amigos dentro da fábrica, lá pensando, o que nós vamos fazer com esse dianteiro? Não dá para mandar o dianteiro para a indústria e tal, vamos ter que valorizar o dianteiro, senão não vai fechar a conta. Com isso a gente conseguiu, falou, peraí, se tem o short hack do cordeiro, por que nós não vamos pegar o acém e deixar com osso e vender como corte nobre? Naquele momento a gente desenvolveu aquilo, trouxe para o comercial da Marfrig na época e conseguimos emplacar na Fogo de Chão Brasil aquele corte do dianteiro, que era uma coisa impensável, uma churrascaria de alto luxo como a Fogo de Chão, vender um corte do dianteiro. E até hoje tem, se você for na Fogo de Chão, vai estar lá, costela prêmio. Ele chama de costela prêmio, que nada mais é que um corte do acém com osso, que foi um dos desenvolvimentos aí que fez, e hoje está um sucesso, todo mundo tem. Hoje o dianteiro, tem cortes do dianteiro hoje, Rafael, que é mais valorizado que um bife de chorizo, para você ter uma ideia. Não, interessante. E foi algo que veio crescendo e abrindo a mente do brasileiro para esse consumo dessa carne, né? Exatamente.
Agora, vamos lá. Marfrig, todo esse momento especial, fornecendo para grandes restaurantes. Mas é muito bacana ver essa história sua toda, porque vem lá da vez quando foi comprar bezerro Angus lá atrás, né? Brangus, você falou, Isso, né? Brangus e Braford. Braford lá atrás na Argentina. Tudo tem uma sequência. As coisas parecem que vão se encaixando, como você falou aqui, né? Não existe coincidência, né? Existe Exato. deusidência, né, Rafa? Exato. E as coisas foram convergindo para momentos em que eu fosse aplicar isso de forma plena. Marfrig é uma grande indústria e sempre se mostrou uma grande indústria. E naquele momento era responsável por grande parte do food service premium, atender a gastronomia, os grandes restaurantes, né? E Agora, todo esse princípio vem para atender restaurante depois que ele foi para dentro das nossas casas, né? exatamente. O restaurante é o test drive. É o test drive. O restaurante é o test drive. Você conseguiu aprovar o teu produto no restaurante, aí você pode ir para o consumidor final. Porque se você fizer o contrário, talvez ou você vai gastar muito dinheiro, ou você vai gastar muito tempo, e a gente não tem esse tempo, né? Ou você pode frustrar a tua expectativa ali na frente. Então, o restaurante aprovou o produto, aí você põe uma roupa bonita dele e põe para o varejo, porque o primeiro visual também, a embalagem, tudo isso é muito importante, né? Num primeiro aspecto. E depois, a questão muito importante é a padronização. Isso você é complicado. precisa ter... Em biologia é muito complicado padronização, né? A gente tem irmãos, somos de conformação diferente, mesmo sendo irmãos de pai e mãe. Né? Você imagina no bovino a dificuldade que é. Então, assim, é um desafio você padronizar produtos para que o consumidor ele fidelize o produto, a marca, e fala, puxa, eu levei para minha casa esse produto dessa marca e estava uma delícia. Eu quero de novo voltar. E a segunda vez que ele compra, ele quer a mesma expectativa. Então, Porque a gente quer mostrar pros amigos, eu comi uma carne maravilhosa, agora eu quero servir pros meus cunhados, quero servir pros amigos. E aí você chega lá e não pode queimar a cara com os amigos, né? Exatamente. Essa padronização, o Barcelos falou muito disso aqui. Padronização é fundamental para quem quer se estabelecer como uma marca de qualidade por muito tempo. E esse é o desafio de todos. Quando eu falo desafio de todos, é não cair na tentação, né, Rafael? De falar assim, não, mas eu coloquei um protocolo de qualidade de produto e ele precisa ser um animal até 4 dentes, com acabamento uniforme, com tanto de marmoreio e etc, etc. Aí você vê mas esse dá quase. Não dá. O quase não é. Então, se você cair nessa tentação, é muito complicado de você ter padronização. Agora, é muito bacana ver toda essa história e a gente vê hoje que eu tô vendo lá nos leilões que eu tô fazendo, onde a gente vê todos os índices de DEP, né, todas as avaliações, ultrassom, e vê tudo isso para manter essa padronização. Acho que estamos caminhando com, não sei se a passos largos, mas estamos caminhando para que o produtor traga essa excelência para dentro da porteira, né? Hoje a pecuária evoluiu muito, né? Tanto em genética e principalmente nutrição, né, Rafael? Eu falo assim, o agricultor, o pecuarista moderno é o agricultor, né? É esse que tem, com o resíduo da produção da agricultura dele, ele vai finalizar um boi de alta qualidade. Então, assim, eu acredito que evoluímos muito, né? Mas sem agricultura consorciada, a pecuária hoje é muito difícil. A pecuária extensiva, ela quase que não existe mais, vamos dizer assim, né? E quem existe, não sei se está vivendo daquilo, talvez por hobby, mas não que esteja vivendo de pecuária extensiva somente, né? Hoje, com a terra do preço que está, não pode se dar o luxo, né? Exato. E tem um outro entrevistado, é legal que a gente vê que cada história bate uma com a outra. Teve um entrevistado aqui, você deve conhecer, o Pellerson Penido da Roncador. Sim. Né? Que ele descobriu a integração lavoura-pecuária quase que praticamente por acaso. Ele botou o gado na seca, botou na soca do milho, achando que era só para dar uma equilibrada e cresceu. Ele teve um aumento de peso significativo. Que ele falou até aqui, acho que 800 e poucas gramas dia. Ele pegou e falou, não, peraí, isso aqui é negócio bom. E hoje desenvolve na Roncador um projeto maravilhoso lá, com sustentabilidade e tudo mais. Mas foi exatamente isso. Mas o que ele fala, que eu acho muito bacana,
lógico, correndo atrás de lucro, lógico, correndo atrás de resultado, né? Mas com responsabilidade. Você não tenha dúvida, não tenha dúvida. E voltando para nossa historinha da carne, né? E eu recebo um convite, uma visita nos Estados Unidos para conhecer um projeto de Wagyu, o maior projeto de Wagyu do mundo. Rafael, abate 20 mil Wagyus por ano. Caramba. Chama AgriBeef. Ela fica em Idaho, nos Estados Unidos. E recebemos um convite da Cargill. Eu conheci Pedro Veiga virou um grande amigo da Cargill. Foram 2 pessoas da Cargill, 2 da Marfrig, eu e mais um amigo que era diretor dos confinamentos. E foi 2 pessoas da FSW Agropecuária. FSW Agropecuária fica no Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo, e fornecia animais para a Marfrig naquela época. Naquela época eu cuidava na Marfrig de alguns programas de carne, como o Outback. O Outback fazia um trabalho desde o confinamento, tinha animais no confinamento para o Outback, para fogo de chão. Então a gente tinha um trabalho bem tailor-made, assim, feito à mão, feito para o cliente. E aí fomos para os Estados Unidos, né, com 2 pessoas da FSW, eu e mais um da Marfrig e 2 da Cargill. Você sabe como é que é, viagem internacional, 20 dias lá, poxa, a gente virou amigo e tudo. E FSW, eu acho que você vai me perguntar, mas já vou responder antes, né? Por favor. FSW são as iniciais de seu Flávio Sérgio Valauer. Seu Flávio é um homem do agronegócio, a vida inteira ele se fez muito na avicultura. Ele é um dos grandes produtores de genética de frango do Brasil. E aí conhecia os diretores dele na viagem e falou: olha, seu Flávio tem vontade de fazer uma marca de carne, de sair da porteira, né? Como todo produtor de carne de animais de qualidade tem um dia um sonho de sair da porteira, né? Até então ele só fornecia para Marfrig, talvez outros frigoríficos também. Marfrig, os grandes frigoríficos, ele fornecia animais sempre de alta qualidade. A fazenda se especializou nisso, uma fazenda que tem integração lavoura-pecuária, tem uma série de atributos modernos, uma produção moderna, vamos dizer assim, e sustentável. E aí acabei conhecendo o seu Flávio, o Marcelo, filho dele, que é meu par e meu parceiro dentro do negócio. E aí nós conversamos bastante, vieram a São Paulo, me conheceram pessoalmente, e aí a gente começou um namoro de será que vai dar certo? Será que vamos? Eu naquele momento eu tinha 54 anos, falei, poxa, tirar um avião do chão, uma marca nova de carne, com essa idade não é tão fácil assim, mas a motivação, a vontade de fazer bem e a confiança que a família do seu Flávio depositou em mim me deu as credenciais, vamos dizer assim, para eu chegar na Marfrig, agradecer tudo que a Marfrig fez por mim. Fiquei 11 anos de Marfrig. 11 anos. Agradeci, e em 2019 a gente fundou a FSW Carnes, com muita humildade, mas com muita determinação, né? E trazendo aí toda essa história que a gente teve a vida inteira de carne, do que fazer, do que não fazer. E também, de novo, o seu Flávio, o Marcelo, confiaram plenamente na minha capacidade, na minha história, e falou: veja como que você quer que a gente faça os animais na fazenda. E aí fomos desenvolvendo tudo. E aí eu vim aqui também, né, na ponta, que eu tenho grandes amigos aqui nos restaurantes, nas churrascarias. Falei, preciso de ajuda, né? Me dá um pedacinho aí que eu quero atender vocês. E aí Fogo de Chão me abriu as portas, outros restaurantes. A gente atendeu o Rubaiá, atendeu vários restaurantes importantes aí.
E hoje, graças a Deus... O Matuto lá em Campinas tá também? Matuto. Estamos lá comer, nós combinamos de ir lá almoçar no Matuto. Combinamos lá. Você vem do meio do caminho, eu vou até lá. Tô em Jaguariúna, você tá em São Paulo, você encontra o Matuto. Matuto tem uma história muito bonita, o Everaldo, um abraço pro Everaldo lá, é o dono lá. O Everaldo é daqueles sangue no olho, sabe? Que começou como garçom e hoje tem uma rede importante de alta qualidade e parceiro FSW Carnes, então assim, um cara muito legal lá e muito humilde também, muito trabalhador, que prosperou, né, nesse mercado difícil também aí, que é de restaurante e churrascaria. Né? Agora, a FSW é uma marca hoje, atende o mercado de restaurante, mas atende as prateleiras também, ou não? Tem as lojas? Como eu disse anteriormente, a gente começa pelo food service, pelo restaurante. Ele aprovou, a gente vai para os demais, né? Hoje a gente atende várias boutiques de carne, empórios. Hoje está muito comum, o perfil do varejo mudou um pouco, né? Antes você tinha grandes hipermercados, né? Os hipermercados encolheram ou viraram atacarejo, né? Como Atacadão, esses grandes, né? E o perfil das lojas virou um pouco mais gourmet, são lojas mais com uma pegada de hortifruti. Hoje está muito em moda os hortifrutis de alta qualidade. Então a gente está presente nesse pessoal que quer algo diferente, né? Que compra um abacaxi descascado por R$40, né? Pela comodidade. Então nós estamos indo muito por esse caminho e tem dado muito certo, né? Eu falo que carne de qualidade se vende aos bifes, então você vende em menores porções, né? Mas vai te entregar um produto que fala assim, é um produto espetacular, como chover no molhado, mas tá aí o vinho, tá aí a cerveja artesanal, tá aí cafés, várias nichos, vários nichos que você trocou bastante pela degustação, até por uma questão de saúde hoje, né? Ninguém vai mais num churrasco se empanturrar de carne ou comprar muita carne para virar carreteiro no final do dia. Isso não existe mais. Então você com a sua esposa, leva um bom vinho, 2 steaks de carne de altíssima qualidade e você faz um jantar gourmet. E otimizou custo, né? Claro. Otimizou custo. E eu ainda erro na hora de comprar carne, viu? Eu sempre compro a mais. Eu fico com medo de faltar, acabo com. Mas realmente otimizou o custo. Como você falou aqui, um casal, você compra 2 bifes, tá ali pronto, prático, otimizou o custo. Exatamente. Antigamente você comprava uma picanha de 1,2 kg, sei lá quanto, e sobrava. Hoje você tá na parte de ter qualidade de vida, né? De ter prazer em fazer as coisas e não em fazer volume de coisas, né? Hoje não é mais isso, é mais bons momentos. Tá por isso, eu tenho certeza, poucos bons amigos, né, Rafael? A gente acaba sendo bastante seletivo nisso e com isso também nas escolhas que a gente faz, né? Agora, a FSW hoje, ela produz 100% da carne de comercialização da porteira de vocês? Que legal, que excelente pergunta. Um dos grandes, muito desafiador, a verticalização da produção, né? Porque, no frango é mais fácil, que o ciclo é bem rápido, suíno, até suíno também, cordeiro, né? Mas quando você fala de bovino, é bem complexo. Então, assim, a FSW Agropecuária é uma empresa robusta, uma empresa que tem muitos anos, desde 1994 faz qualidade genética, e agora, em 2019, que a gente começou. Então, assim, a gente tem sim o ciclo completo, nós fazemos na fazenda... desde a inseminação artificial, de grande parte do que a gente produz vem da inseminação artificial, mas nem tudo é inseminação artificial, né? Mas o que a gente tem é o ciclo completo. Então, isso nos dá um diferencial do mercado muito importante, que é o seguinte: como a dieta é sempre a mesma da nutrição, nós temos sabor, suculência e maciez o ano todo exatamente a mesma. Então isso para um restaurante é extremamente importante. Se você for num restaurante hoje, comer uma carne que está deliciosa, você quer voltar lá daqui um mês e ter a mesma experiência, né? Então é isso que a gente traz um pouco para dentro do nosso negócio, que é
desde da origem até o produto final. 100% autossuficiente, ou não? Tem que pegar de fora? Única coisa que a gente compra de fora para alguma coisa nós temos uma linha, as linhas nossas são as linhas para clientes, que é as linhas que vêm as etiquetas adesivas, nossa, FSW, e nós temos uma linha de food service. O único produto que dentro dessa linha food service, não com a etiqueta da fazenda, que daí é óbvio que não, é o filé mignon, que o filé mignon é um volume absurdo ainda, infelizmente, não deveria ser menos, mas ainda o povo, para não errar, prefere comprar um filé mignon e botar pimenta e coisa para dar um sabor, né? Que filé mignon é um pouco mais sem graça de sabor, né? Em relação aos demais cortes, é claro. Então, o único é um filé mignon que a gente não tem 100%, porque, obviamente, você pega 300 quilos de carcaça, você tem 3,5 kg de filé mignon, não dá para ter só filé mignon, né? Então, é um dos itens aí que a gente não tem. O restante, principalmente picanha, chorizo, ancho. Agora, deve ser um trabalho intenso na fazenda, porque, como diz o Barcelos, voltando a parafraseá-lo aqui, o bife que nós vamos comer daqui 3 anos tá sendo inseminado hoje, né? Exatamente, tá. Então, é um ciclo... Emprenhando as vacas hoje, né? Tá emprenhando hoje. Então, e para ter essa constância de entrada e saída, deve ser um trabalho muito minucioso, né? Muito minucioso. Nós temos lá o que cuida da FSWA, o Daniel Almeida. Um abraço, Daniel. Ele faz um trabalho muito importante na fazenda. E uma coisa que a gente tem conseguido, sabe, Rafael, é regularidade. Então nós temos a constância tanto de acabamento de carcaça, idade, peso e um grau de marmoreio sempre constante. Nós temos por isso que nós temos nossas linhas de produtos. Depois eu vou te mostrar ali. Já tô vendo a caixa ali, já tô visualizando. Eu trouxe para você ver. Nós temos uma linha chamada Reserva Fazenda Recreio, que é uma pegada do Black, da etiqueta preta, e a Reserva do Criador, que é uma etiqueta Blue, uma pegada do Blue Label, né? Que é superior a Black ainda, que é com marmoreio garantido. A gente foi na régua americana de marmoreio, buscamos lá o Select Prime Choice, e dali nós tiramos nosso produto. Então, nós não certificamos raça. É uma das coisas de tudo que eu aprendi aí nessa história toda que eu te falei de raça, a gente não certifica raça, a gente garante a carne ao cliente. Então, eu tenho, dentro da nossa linha, tenho sim o Nelore, mas um Nelore voltado para marmoreio, e temos conseguido... Que já é uma realidade no Brasil, né? Mas assim, eu vou falar por mim, tá? Quebrou meus paradigmas todos há 5 anos atrás, quando a gente começou a bater alguns lotes de Nelore, falei, mas espera um pouquinho, tá com marmoreio, tanto quanto o Angus, alguns lotes até superior. Falei, não, peraí, então eu não posso penalizar uma carne dessa porque ela é um Nelore, ao contrário. E aí a gente foi fazendo degustação com os clientes, com restaurantes, e a gente viu que o nível que o cliente precisa é aquele nível X de produto. A gente conseguiu atingir esse produto e estou convivendo tranquilamente, sem nenhum problema com os meio sangue Angus, com os meio sangue Hereford e com os Nelore de alta genética no nosso portfólio. Tem sido uma coisa muito legal aí que a gente tem conseguido. Agora, antes de eu mostrar a carne aqui, deixa eu te fazer uma pergunta de produtor rural que está ali no dia a dia, de sol a sol, sofrendo por vezes, sofrendo com ciclo pecuário, sofrendo com políticas que não nos colaboram, tem hora. A pergunta para aquele cara que lá atrás importou bezerro vivo, importou carne, daqui a pouco veio aftosa e... hoje, qual que é a melhor solução para o cara, para o pequeno produtor, para o médio produtor, para a produção de carne? Você que tem uma visão ampla da indústria hoje, o que seria o seu conselho para o cara que é pecuarista hoje? Nós temos algumas coisas aí que... Eu acho que o Barcelos falou alguma coisa para você sobre isso, né? Existe ainda uma relação muito tensa entre produtor e indústria, né? Produtor e indústria existe assim ainda paradigmas, e claro, eu não vou dizer que a indústria está certa ou está errada, mas é muito difícil esse relacionamento. Eu
minha opinião, eu acho que a gente vai passar por alguma coisa como os Estados Unidos, que você é um cara que está sempre lá. Estados Unidos tem nichos de produção, pequenas produções. Eu viajei agora em agosto com meus filhos para os Estados Unidos, fiz uma viagem para o Texas maravilhosa com meus 2 filhos, e a gente foi parando nas cidadezinhas e tal. Aí vimos uma casa de carnes, no meio do nada, no meio do Texas, lá no interior, paramos para ver. Era a filha do dono atendendo, vendendo as carnes da fazenda, vendendo carne da fazenda, vendendo sabonete da fazenda. Lá é muito comum esses nichos pequenos, né? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito em grandes projetos regionais e não em campeões nacionais. Os grandes frigoríficos estão muito focados em exportação, em escala, e a gente precisa aproveitar esses produtores que querem fazer alta qualidade e tentar em suas regiões se estabelecer ali, né? Porque eles conseguem produzir bons produtos, mas em escala regional, né? Um exemplo disso, Rafael, é as cooperativas. As cooperativas estão fazendo um grande trabalho aí. Paraná, Cooperaliança, a Cocamar agora em Maringá fazendo um excelente trabalho, iniciando aí alguns abates. Então, assim, eu acho que se ele quiser se fortalecer, se associe a algumas cooperativas ou monte a sua cooperativa com mais alguns associados que estejam dispostos a fazer um projeto ou criar musculatura para poder fazer. Um outro exemplo também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é a Associação do Novilho Precoce, Mato Grosso do Sul, que tem, se eu não estou enganado, tem quase 200 produtores. E eles se fortaleceram, eles têm uma força de venda hoje muito forte em termos de volume, né? Se somar todos eles chegam no frigorífico e falam, pera um pouquinho, eu vou fechar com você, mas eu preciso de algumas coisas... Tem poder de barganha. Tem poder de barganha. Então, eu acho que é por aí, sozinho ninguém faz nada não, o Rafael. Precisa se associar a pessoas boas que tenham o mesmo propósito para seguir adiante. Agora vamos ver essas carnes aí. Dá para trazer aqui? A gente vai colocar também no Instagram para ilustrar também, mas eu quero, por favor, o Rony Von vai trazer. Não é Rony Von, é Juan, eu sempre troco o nome dele. Aqui é a FSW Carnes, quero agradecer Renato Galindo por esse... Opa, obrigado. Pede pra botar fogo na churrasqueira já lá, acende o carvão lá. Acende lá. Então aqui, só para você ver um pouquinho do nosso trabalho, Rafael, eu trouxe aqui para você degustar com a sua família depois. Obrigado. Alguns exemplos aqui interessantes, né? Como eu falei, isso aqui é um assado de tiras. Essa câmera aqui. Essa aqui, né? Um assado de tiras do rótulo preto, como eu disse. Ele tem uma carne muito macia, um assado do dianteiro, tá? E ela é bem padronizada, a gente procura sempre padronizar. E aqui, o nosso assado do Reserva do Criador. Dá uma olhada. É o mesmo corte? É o mesmo corte, só que esse é a parte... É o Blue Label, vamos chamar. Blue Label, exatamente. O que mudou aqui? Só o marmoreio? A altura de carne e marmoreio. Você pode ver que ele é um produto mais nobre que o outro, né? Não que o outro você vai fazer um excelente churrasco, mas esse aqui é realmente um produto diferenciado. E eu trouxe uma coisa para desafiar, que olha só, esse aqui é o chamado Denver Steak. Denver Steak. Porçõezinhas pequenas. Aqui acho que dá para ver o grau de marmoreio, né? Depois... Tá chegando aí, Caê? Acho que tá, né? Então esse aqui é para provar que a 100 também vai para o churrasco premium. Vai. Tá? O Denver nada mais é do que o A100. O A100. O A100 com um alto grau de marmoreio de um animal especial. Então, trouxe aqui para você. Já me deu água na boca. Eu espero que você faça um excelente churrasco aí. Com certeza. E estamos aí. A FSW está presente, como eu disse, em alguns lugares Obrigado, de varejo.
E a gente está presente também em grandes restaurantes, né? Como eu falei, a Fogo de Chão. Também tenho a honra de estar nos restaurantes do chefe Jacan, do Eric Jacan, da Paola Caroselli. Então, assim, mais nessa pegada de gastronomia aí que a gente se fortaleceu atendendo com um produto diferenciado aí e fazendo da FSW aí uma marca conhecida no Brasil aí. Que maravilha, cara. Você deu uma aula pra gente aqui de empreendedorismo, de força de vontade, de continuar persistindo, de resiliência, que foi muito bacana. Um abraço pros meninos lá. Faz tempo que eu vou pra Londrina daqui uns dias, eu vou lá passar no Código da Carne. Vai lá, assim que ele vai ser uma honra receber você lá, com certeza. Com certeza. Obrigado pela tua presença. A gente se encontra então ou no Fogo de Chão ou no Matuto lá no Matuto. Mais ou perto nos dois, né? Ou nos dois, vamos fazer dois para saborear aí, além de agradecer pelo presente aí das carnes. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. É uma história longa, como você disse, né? Resiliência e sei lá o nome que a gente se dá para tanta coisa, né? Mas tem uma frase que eu aprendi durante a vida aí: quem corre porque gosta não cansa. Então Legal. É um pouco disso que a gente tem na vida. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e apaixonado pela empresa que eu estou dirigindo, e Deus abençoe a todos aí. É isso aí, sucesso. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Muito bem, esse foi mais um Agro 360 para você, conversando com o Renato Galindo, um profundo conhecedor da carne que deu um show pra gente aqui. Se você quer ter um pouquinho do Agro 360 na sua casa, entre agora na nossa loja virtual, agro360podcast.com.br. Essa camiseta é de lá e você pode ter uma dessa. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360. Se você está aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Até lá!